É uma segunda parte do grupo de oração da semana passada. Porque no grupo de oração da semana passada, eu contei o final da história. Porque foi um jovem de 17 anos, a qual o pai o amava muito e gerou... Só mais baixinho um pouquinho. Porque o pai, na semana passada, nós vimos que o pai o amava muito e gerou um ciúmes no irmão. Mas ele, o jovem chamado José, ele tinha uma capacidade diferente. Uma capacidade diferente. Ele interpretava sonhos. E ao mesmo tempo que ele interpretava sonhos, ele acreditava naquilo que Deus revelava para ele. E ele declarava abertamente o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é grande. Isso não é convencimento. Isso não é uma pretensão. Isso é fé. Fé é diferente de otimismo, gente. O otimista acha que vai dar certo. Fé tem certeza que já deu certo. Isso é fé. Esse jovem foi traído pelos irmãos. Os irmãos pegaram ele, entregaram para ser escravo no Egito. Essa história que eu quero contar. E no final de tudo eu contei essa história na quarta-feira passada, que ele revelou um sonho. E a partir da revelação daquele sonho, Faraó colocou ele como primeiro-ministro. Qual foi o sonho que Faraó teve e que ninguém conseguiu desvendar? E ele estava lá na prisão. Um copeiro do rei falou assim: olha, tem um jovem lá na prisão, um escravo, que revela sonhos. Qual era o sonho do rei? Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ninguém sabia o que era. Tiraram ele da prisão. Fala para ele, o que aconteceu? Eu sonhei assim, assim, assim. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ele falou: 7 vacas magras são os anos que virão. Serão 7 anos. 7 anos de vacas gordas. O Egito precisa guardar, porque o Egito vai reinar sobre todos os povos, porque quando vierem os 7 anos de vacas magras, nós temos o celeiro cheio, e nós vamos ser celeiro para o mundo. E Faraó, descobrindo isso, revelado o sonho, falou: tira ele da prisão, ele vai ser meu governador, você vai governar e vai encher os meus celeiros. Encheu os celeiros, celeiro cheio. Vieram os 7 anos de vacas magras. Nos 7 anos de vacas magras, fome no país onde a família dele, os irmãos que o traíram, tinha muito dinheiro a família, tinha camelo, tinha animais, tinha terras, tinha ouro, mas não tinha comida para comprar. Não tinha comida que eles puderam. O pai falou assim: vai lá no Egito, porque lá é o único país que tem o celeiro cheio. Os irmãos que chegaram lá no Egito, ele reconheceu os irmãos. Ele reconheceu os irmãos que o havia entregue. O final da história. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Sabe por quê? Porque quem perdoa, quem é traído e continua em Deus, quem é passado para trás continua em Deus, quem prospera é aquele que sustenta o processo. Se você não aguentar o processo até chegar na promessa de Deus, como você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você? Em dias difíceis é que Deus nos direciona, gente. Então vamos hoje, a partir de hoje, vocês assim, aquilo que está acontecendo em mim aquilo que está acontecendo comigo está me aproximando daquilo que Deus tem para mim. O sofrimento nos aproxima de Deus. Sofrimento gera crescimento. Não tem outra coisa. E quando gera crescimento, nós vamos para outro nível de fé. As pessoas maduras na fé são aquelas que passaram por provações, sofrimento e tribulações. Os irmãos não o reconheceram. Ele disse assim: volta, pega o pai de vocês e o irmão mais novo, que era ele, e traga, senão não vou dar nada para vocês aqui. Porque ele queria ver o pai.
Foram, trouxeram o pai, e quando o pai, depois de muitos meses, chegou, ele caiu num choro tão grande, que diz a Bíblia, que todo o castelo, o palácio de Faraó, ouvia esse choro, de José. E José falou para os irmãos assim: vocês fizeram mal, mas Deus transformou num bem. Eu perdoo vocês, porque se não fosse vocês, eu não estaria onde eu estou. Aplauda isso, vai. Se não fosse vocês, eu não estaria onde eu estou. Ei, gente, são essas pessoas que nos empurram. Sabe quem nos persegue? É quem está atrás de nós. Alguém persegue quem está atrás? Não. Quem está atrás é que tem que perseguir. E se tem alguém te perseguindo. E outra coisa, né? Estão falando por mim, estão falando de mim por trás. É por trás, porque ele está atrás de você, vai falar na onde? É lógico. Ninguém que está à frente persegue o outro. Ninguém que está à frente quer prejudicar o outro, porque ele está à frente. Vai voltar para prejudicar? É burrice, né? Ninguém que está à frente. Continue. José não só perdoou, como trouxe toda a tua família e deu um cargo para cada irmão no palácio de Faraó. E o pai dele foi tratado como rei, porque ele sabia que tudo aquilo que aconteceu, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou num bem muito maior. Final da história foi essa. E agora eu quero ler com vocês Gênesis 37. Está lá atrás, gente. Ih, vocês não estão vendo lá não, né? Não está aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vai ser difícil cantar a música final, porque vocês não conhecem a música final. Mas vamos lá. Deixa eu pregar aqui. Tá fácil não hoje, hein? Gênesis 37. A história dos sonhos do menino José. Assim que começou, ó. No versículo 3, Israel amava José mais do que todos os outros filhos. Começou aí. Um pai que demonstra amor a um filho, está prejudicando esse filho mais do que os outros. Está prejudicando toda uma família. E esse homem já dizia: Israel amava José mais que todos os outros filhos, porque ele era filho da sua velhice. Está explicado. Primeiro que era o caçula. E ele, Israel já era bem velho quando recebeu a graça de ter esse filho. Então se apega. Já viu pai velho? Pai velho, gente, estraga filho, porque quer fazer para o filho tudo aquilo que ele não teve. Enfim, e trata diferente dos outros. Aqui começou toda a história, porque ele era filho na sua velhice. Ele mandou fazer uma túnica colorida só para José. Todos os outros era de algodão cru. Pensa a cor de pastel. Cor de pastel. Mas para o preferido, ele deu a túnica colorida. A túnica colorida, biblicamente dizendo, significa ele era diferente dos outros irmãos. Não que ele era amado diferente, também, mas ele era diferente de todos os outros irmãos. Isso, os dons dele, a túnica colorida, a capacidade dele, os sonhos dele, o elevou. Seus irmãos, vendo isso, que o pai preferia a José e não a eles, começaram a odiá-lo. Não podia mais tratá-lo com bons modos, desejaram maldade a ele. Ora, José teve um sonho, começou aqui. A túnica, ele teve um sonho, e esse sonho dizia assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o detestavam, que o odiavam ainda mais. José disse: ouvi o sonho que eu tive. Estávamos ligando os feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou
o feixe de todo mundo igual, mas o meu feixe se levantou, estava acima de vocês, governando vocês. Isso causou um ódio nos irmãos ainda maior. Ele está dizendo que ele vai governar sobre nós, mas ele já estava profetizando o futuro dele. Eu vou reinar sobre vocês. E aí, esses irmãos ficaram odiando ainda mais, gente. Seus irmãos disseram que iríamos porventura reinar sobre nós e tornar-se o nosso Senhor, e odiaram ainda mais. Só foi aumentando o ódio, até que esse José, os irmãos, enquanto eles trabalhavam, foram todos para o campo. Os irmãos amarraram ele e iam matar, mas um dos irmãos falou assim: não vão matar um bicho e pegar a túnica dele, molhar no sangue do animal e levar para o pai e falar que ele morreu, e vão vender ele como escravo para o Egito. Passando uma caravana, venderam, chegou no pai e falou assim: José, ele morreu, foi devorado por um bicho que o arrastou pelo campo. O pai chorou, viveu um tempo de luto, e os irmãos reinaram sozinhos, sem saber que ele foi jogado na prisão, se tornou escravo e começou a trabalhar na casa de Faraó. Começou a trabalhar como copeiro, governava a casa de Faraó. A mulher de Faraó se apaixonou por ele, tentou agarrá-lo. Ele disse assim: eu não posso trair nem o meu Senhor e nem o meu Deus. Ela pegou a roupa dele, ele deixou a roupa. A mulher furiosa apresentou a roupa para o rei. Falou assim: ele tentou me agarrar. Jogou na prisão e foi esquecido durante muitos anos na prisão, até que no final você já sabe. O sonho, o desejo do rei de ser revelado o sonho, de prisioneiro, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro Deus o elevou a primeiro-ministro. É a história daquele que vive na fé. Continue na fé. Ei, o grupo de hoje é isso. Continue na fé, que Deus vai te honrar. Eu finalizo. Pode passar a leitura, por favor? Pode passar um. Não sei se vocês não conseguem olhar, mas eu vou pregar daqui, que daí eu olho para vocês. As 4 qualidades de José do Egito que nós precisamos ter. São 4 qualidades que nós precisamos ter para que Deus possa nos honrar. Primeiro, comunhão com Deus. Comunhão com Deus só se tem em oração. Não é trabalhando na igreja, não é servindo, não é sendo amigo do padre, amigo do bispo. Não é. Comunhão com Deus só tem uma forma de ter comunhão com Deus: oração e sacramento. Vida sacramental, vida de oração, é missa, é terço, é palavra de Deus. Vida de comunhão com Deus é vida de oração. Como está a tua vida de oração? Primeira coisa, para que Deus possa lá na frente te honrar: comunhão com Deus. Fala comigo: comunhão com Deus, vai. É a primeira forma, gente, que nós precisamos ter de oração. A segunda, sentia-se amado pelo Pai. Não é que ele era talvez o mais amado, mas é o que mais permitia ser amado. Se sinta amado por Deus. Mas meus irmãos estão me traindo, não sei quem está me perseguindo, eu não está. Se sinta amado por Deus. Primeiro é comunhão, e o segundo é sentir-se e permitir-se que Deus te ama. Para de acreditar no amor das pessoas acima do amor de Deus. Segundo, sentia-se amado. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, sentia-se amado. Vai, diga para mim: sentia-se amado. Força, vai. Para nós hoje, se sinta amado. Tem gente que só consegue se sentir pecador, só consegue se sentir rejeitado, só consegue se sentir injustiçado. Como diz um padre
o padre Marlon, um amigo meu, ele fala assim: é muito mimimi e pouca Ave Maria. É muito mimimi, gente. É muita dorzinha daqui e pouca oração. Nós precisamos nos sentir amado, não injustiçado, humilhado. Não. Terceiro, ele tinha uma túnica colorida. Túnica colorida significa: eu tenho uma qualidade especial em mim. Eu tenho uma qualidade especial em mim. Mais do que isso, eu tenho valor. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu não posso ser igual a todo mundo. Não tenha medo de ser diferente. Tenha medo de ser igual a todo mundo. Não tenha medo de ser diferente. Porque pessoas, para sentir-se amado, quer ser igual a todo mundo. Quem disse que eu tenho que ser igual a todo mundo? As pessoas amam o diferente e invejam o diferente. As pessoas, os irmãos de José, não invejavam o que ele tinha, invejava o que ele era. Não invejava a túnica, não invejava a túnica colorida, invejava o porquê que ele tinha uma túnica colorida. O terceiro, túnica colorida, repita, vai. Túnica colorida. E o quarto, esse homem tinha sonhos e propósito com Deus. Tenha sonhos. Qual é o teu sonho hoje? Depois que você é pai, que você é mãe, a gente passa a sonhar para a vida dos filhos. Não é errado. Aí tem um sonho. O meu sonho é que meu filho. Não, é o sonho do teu filho. Para esse sonho do teu filho, você precisa orar. Mas para os teus sonhos, você precisa batalhar. Sabe, tem que ter sonho, gente. Tem que ter planos. Nós somos movidos a isso. José era um cara sonhador. Ele sonhava. Eu quero dizer, quem é pai e mãe aqui, fica de pé. Quem é pai e mãe aqui, fica de pé. Você vai falar com Deus agora. Você vai entregar os sonhos dos teus filhos e não os seus. Não entregue os seus. Você vai entregar o sonho dos teus filhos. Senhor, olha o sonho dos meus filhos. Sabe por quê? Pode ser que Deus não realize o seu. Mas eu tenho certeza, você que é pai e mãe, fala assim: Deus, não precisa ser os meus, realize o dos meus filhos. Isso é a força da paternidade. Isso é a força da maternidade. Primeiro, fecha os olhos e entrega por um instante. Oh Deus, aqui estão os sonhos dos meus filhos. Agora todos nós de pé. Todos de pé. Agora todos nós. Levanta as duas mãos para o céu. E fala: Senhor Jesus, eu quero te entregar os meus sonhos. Os meus sonhos, Senhor, que foram esquecidos. Talvez um sonho de uma aposentadoria. Talvez um sonho de uma casa, de uma família renovada, transformada. Talvez aquele sonho de viver aquilo que Deus sempre teve para você e que talvez ainda não aconteceu. Qual é o sonho? Um sonho. Fala: Deus, eu te entrego. Como José, você tem um sonho. Como José, ele realizou inclusive os sonhos de toda a família dele. Por quê? Comunhão com Deus, sentia-se amado, túnica colorida e sonhos.